eu comecei a refletir qual seria o legado, né? Porque a gente que é mulher e que quer fazer, você tem muito controle de entrega. Quero entregar isso, quero entregar aquilo, a gente fica naquela entrega. Mas o que realmente a gente deixa, né? E o que a gente deixa não é só pra gente, é o que a gente deixa pra outros, né? É muito forte treinar no frio, porque eu era a pessoa que o frio me paralisava. Se você me ver correndo, pode ter certeza que eu tô feliz. Porque uma coisa é você correr pra ser seu esporte, outra coisa é você investir e fazer disso o seu negócio. Seja bem-vindo. Eu sou a Tatiana Rosa. E eu sou a Vanessa Cândido. E esse é o Que Te Marca. E hoje, no nosso episódio de estreia, a gente começa com alguém que corre, literalmente. Mais do que isso, é alguém que movimenta. A convidada de hoje, ela é empresária, idealizadora da Bonito 21K, da Maratona de Campo Grande, da Corrida dos Poderes, mas tudo isso é só na superfície. Porque por trás das provas existe uma mulher que começou como estagiária em uma agência de turismo e nunca mais parou de evoluir. De mudar junto com o mercado, de criar e de transformar. Ela é mãe, ela é esposa e ela é maratonista. Hoje a nossa convidada do Que Te Marca é a Cassilene. E eu queria começar com uma pergunta de uma live sua que eu vi essa semana, não sei bem que dia, que fala assim, o que você tem para oferecer? E na live você disse assim, se pergunte isso todos os dias. Exatamente, né? É uma pergunta que leva a gente para reflexão, né? Eu falo assim, a gente tem marcos na vida, né? Há 2 anos atrás que eu comecei a fazer as lives no Instagram, ao vivo, né? E trazer também a leitura da palavra, eu comecei a refletir qual seria o legado, né? Porque a gente que é mulher e que quer fazer, você tem muito controle de entrega. Quero entregar isso, quero entregar aquilo, a gente fica naquela entrega. Mas o que realmente a gente deixa, né? E o que a gente deixa não é só pra gente, é o que a gente deixa pra outros, né? Então eu tenho feito muito esse trabalho de compartilhar aquilo que eu aprendo, porque eu entendi que é uma forma de eu... É uma forma que é da pergunta inicial, né? O que eu tenho pra entregar é isso, é o que eu aprendo, né? Porque não é só sobre eu entregar pronto e falar, toma, esse aqui é uma caneca, né? Como é que faz a caneca? Né? Que eu aprendi com a caneca? Então, compartilhar esse conhecimento diariamente é o que eu tenho para oferecer. Muito bom. E antes de ser empresária, de ser corredora, Cassilene, quem que é a Cassilene? O que te formou, assim, como uma mulher, antes de começar a construir e conquistar tudo isso que você já conquistou? Eu brinco, né? Eu tava pensando nesse negócio da correria, né? Eu gosto muito desse movimento. Então, às vezes, eu brinco, a pessoa fala assim, Cássia, você tá cansada, Se você me ver correndo, pode ter certeza que eu tô feliz, né? Tanto na parte do exercício físico, quanto na correria de um evento, né? De uma logística grande, que eu gosto muito de fazer. Eu acho que isso vem lá de pequena, né? Meu pai foi político, foi deputado, a minha mãe acompanhava ele em tudo, e a gente sempre estava junto. Então, não tinha uma rotina em casa, né? A gente, às vezes, tinha prova na quarta-feira, mas na terça-feira a gente estava em Dourados e chegava de madrugada para poder fazer a prova de quarta. Então, essa correria, né? Essa vontade de estar junto, de não ter muito mimimi, isso vem lá de trás mesmo, de quando eu era pequena. E eu fiquei curiosa, assim, o que veio primeiro, né? Veio a corrida ou veio a corredora? Depende, né? Eu acho que se você me perguntasse isso lá atrás, eu ia falar que era a corredora e depois a corrida. Mas quando a gente começa a correr, a gente vê que... O que forma o corredor, né? O que tem atrás de um corredor? Tem a questão da força, tem a questão da resiliência, da persistência, né? A corrida me ensinou muito isso. E aí eu fico pensando, mas será que eu já não tinha isso em algum lugar e eu não usava? Né? Porque quando você vai correr, a corrida em si, você... É uma briga pessoal, né? A gente entra até para fazer uma maratona. As pessoas falam assim, não, você faz uma maratona, mas os primeiros quilômetros são os mais difíceis, que é você ir
pra maratona, né? E você ir pra largada. E quando você escuta isso, você acha que é bobeira. Fala, a pessoa tá falando isso, mas não é bem isso. Mas é. Então, o que a gente carrega, às vezes, lá dentro e que a gente não usa, né? É o que faz o corredor e depois vem a corrida, né? Mas você começa a correr em que ano? Eu comecei a correr em 2013. E a corrida de... A Bonito 21K, que foi a primeira prova que a gente fez, foi 2015. Então, foi depois. Primeiro eu comecei a correr, aí eu entendi esse movimento, porque também tem um senso de pertencimento. Eu vejo assim que muitas pessoas que falam, eu não gosto disso, não gosto daquilo, você já experimentou? Né? Então, você experimentar, viver experiências novas, te dá o poder de falar gosto ou não gosto. E aí a corrida, comecei a correr para poder praticar um esporte, sem pretensão nenhuma. Meu marido falava muito pra mim, você faz um esporte, eu era completamente sedentária. E aí eu fui, porque eu tinha uma amiga que corria e ela me levou pra corrida. Eu falo, o que é o meio, né? Sim. Se a pessoa me pergunta assim, mas como é que você foi parar na corrida? Por conta do meu marido, que insistia muito pra eu fazer um esporte, porque eu tinha uma amiga que corria. Então, realmente, o meio faz diferença, Muita. né? E aí, depois que eu comecei a correr, eu fui correr uma prova em Las Vegas, em 2013, eu fiz uma prova em Las Vegas, minha maratona. No mesmo ano? Na verdade, eu comecei a correr em 2012, um ano depois, 2013, eu fiz essa minha maratona em novembro. Então, um ano depois. E aí, eu fui lá, eu vi um universo que eu não tinha a menor noção. Quando a gente fala de boom da corrida no Brasil, que hoje a gente tem 13 milhões de corredores no Brasil... Isso aí já acontecia nos Estados Unidos há 10 anos atrás, né? Os Estados Unidos é um dos países pioneiros nisso. Todo mundo corre e corre porque gosta. Bota o tênis e corre. Não tem aquela coisa, né, da formalidade. E lá tinham 40 mil corredores. Então, quando eu vi aquele universo, eu falei, opa, tem mais por 40 trás. mil corredores há 10 anos, mais de 10 anos atrás, né? E o meu início, né, profissional é do turismo. Então, eu vi isso lá. Eu falei, nossa, fiz a conta. Tô eu, meu marido, meu pai e minha mãe. São 4 para correr 1. Opa! Tem alguma coisa diferente Esse aqui. movimenta. Porque atualmente é muito forte a comunidade da corrida, mas há 10 anos, principalmente no Brasil, você realmente foi uma pioneira. Aqui no nosso estado ainda, muito mais. Porque já tem quantos anos que você investiu? Porque uma coisa é você correr para ser seu esporte, outra coisa é você investir e fazer disso o seu negócio, que foi o que você fez. E o que eu vejo, assim, por isso que é muito importante, eu sempre indico, né? Cássia, me dá uma dica aqui pro meu empreendimento, né? Me dá uma dica aqui para eu que quero empreender. Vai viver novas experiências. Porque uma coisa que eu tenho certeza que a gente trouxe pro Mato Grosso do Sul foram provas com experiência, que é o que eu vi lá atrás, há 10 anos atrás. E aí você corre lá em 2013 e fica 2 anos ainda pra trazer a corrida pro Bonito. Porque daí eu vim com a ideia, mas entre tirar a ideia do papel e executar, ela tem um trâmite, né? Isso, o que acontece ali? E aí eu vim com essa ideia, eu falei, gente, vamos fazer uma prova em Bonito, porque Bonito sempre sofreu muito com a sazonalidade, né, com a baixa temporada. E eu falei, eu sempre trabalhei com eventos, aí antes de eu correr eu já trabalhava com eventos. Que eventos? Congressos, feiras, né, na logística da parte de turismo. E eu falei, por que a gente não faz uma corrida em Bonito? Né? E aí eu já corria, na época eu corria com o Rudinei do VO2, trouxe essa ideia pra ele falou, Cássia, eu sempre quis fazer uma prova lá. Eu falei, então vamos fazer. Né, você faz a corrida, que eu não entendo nada, e eu mexo com a parte da logística da cidade, da infra e de tudo. E foi assim que a gente começou, mais pensando, né, planejando. Porque eu já vinha, como eu não participava desse mundo, antes, né, dos bastidores, eu queria fazer o que eu vi lá. Porque a prova que eu corri em Las Vegas era uma prova do rock and roll, era uma prova noturna. Nossa. Então tinha bandas no caminho, quando a gente chegou tinha uma festa enorme, a Expo era gigantesca, eu falei, eu quero fazer isso. Aí eu vim cheia de ideias e recebi muitos não, isso não dá, isso não tem. Falei, mas por que não tem? Não tem ainda. Vamos tentar, vamos fazer, vamos... Então, assim, por exemplo, carro madrinha aqui no Mato Grosso do Sul. A gente foi a primeira prova que fez carro madrinha. Eu falava, eu não quero qualquer carro, eu quero o carro madrinha, né? Eu quero aquele relógio bem grandão. Então, por isso que você viajar, você ler, você tá fora ali do seu quadrado, te faz ver possibilidades que, se você ficar no todo dia ali, você não vai ver. E é isso que eu tenho feito. Eu sempre viajo pra ver o que eles estão fazendo para trazer para cá. E hoje você tem noção do que você construiu com a corrida no Mato Grosso do Sul? Você tem noção que hoje você é a cara do esporte, você é a cara da maratona de Campo Grande, que é a maior prova que a gente tem, é a Bonito 21K, que também é uma prova muito, né, muito grande, muito Você já correu marcante. Bonito 21K? Esse ano, gente, espera. Esse ano É uma prova. especial, né? A primeira vez que eu fui pra Bonito 21K, eu fui pedalar. Fui pedalar? Fui pedalar. Segunda vez que eu fui, que eu corri.
E é uma prova, assim, que você tem esse sentimento de pertença. É a cidade gostosa, né? Uma cidade, aquele verão, aquela coisa gostosa, os hotéis lotados, os passeios lotados. Você nunca vai sozinho, né? Vai em grupo, vai em amigos, vai assim, a gente vai correndo, vai 10, vai todo mundo. E esse senso de pertença mesmo. Nossa, coisa bonita aqui no estado. É uma festa, é gigante. São 3 dias de festa, eu acho. São 3 dias de evento e eu brinco assim, o pessoal chega em Bonito, ele é diferente dele estar na cidade onde ele mora, onde ele trabalha, né? 95% do público da prova são turistas, né? São pessoas que estão indo para Bonito para correr. E aí ele chega, ele desconectou de tudo. Então ele vai pra praça de chinelo, ele vai tomar uma cerveja, ele vai tomar um sorvete, um picolé. Ele já fica ali vivendo. O ar, a cidade respira a prova, né? As pessoas da cidade gostam muito de receber também. Então, eu acho que é isso que abraça, né? Você chega lá dentro e você fala, não, você vai ver corredor em todos os hotéis de Bonito, você encontra em todos. Você começa a ver todo mundo circulando com a sacolinha da prova, né? Ou depois com a medalha. Então, realmente é um universo que você respira. Então, mesmo quem não corre, fica meio com vontade, né? De correr a prova. Fica com vontade de correr. Quando eu fui pra pedalar... Foi uma delícia, nossa, maravilhoso. Eu fiz a 50, meu marido fez a 121, a 121, Isso, né? 121. Mas no dia anterior tinha corrida. E aí eu fui torcer, fui assistir. E é gigante, amiga. Você precisa conhecer, porque... você vai amar. É uma festa. Eu falo que eu chamo de festa, né? Mas, Cacilene, você se considera a cara da corrida? Isso, eu gostaria muito de saber, assim, se você consegue enxergar, se você tem dimensão disso que você construiu, porque é muito grande. A gente vê isso como uma coisa muito marcante, né? E você se considera, assim, sem modéstia, de verdade mesmo. Não que você tenha, assim, mas... Eu brinco que isso me assusta às vezes, porque eu não tenho muita noção. Às vezes, eu tenho mais noção disso quando pessoas que eu não conheço do nada e vêm falar comigo. Sim. Mas eu não tenho esse alcance ainda, sabe? Porque a gente tá nos bastidores, eu até brinco muito com a minha equipe, né? É pra fazer, é pra fazer. Então, se a gente determinou aquilo, a gente fecha uma prova e já começa a outra edição. A gente não trabalha na prova só no mês da prova, 2 meses. A gente encerra uma edição e já começa a outra no dia seguinte, né? No mesmo dia, que às vezes a gente até lança lote no mesmo dia. Mas quando as pessoas vêm falar comigo, principalmente contando histórias. Sim. Né? Porque o que eu tenho percebido hoje? Até o ano passado eu fiquei muito emocionada porque o pessoal começou a tatuar. Falei, opa, tatuagem é uma coisa... É uma marca. Tem uma tatuagem pequenininha e eu sei o que ela significa. Então, assim, o que me encanta, assim, o que eu tenho percebido é isso. Porque, na verdade, como é uma experiência e a corrida tem esse poder de transformar, né, as pessoas. Então, a pessoa, aquilo ali é o marco para ela. Né? Então, quando eu falo para minha equipe, assim, que eu quero um palco bonito... Esse ano a gente vai ter uma super novidade aqui na Maratona que eu não posso contar ainda, que a semana, né, vai vir aí. Mas assim, eu quero que seja realmente uma celebração, eu quero o melhor para aquele atleta. Eu quero que ele se sinta assim, num lugar bonito, que ele vivencie o que vivencia nas Olimpíadas, né? O que tem lá na Copa do Mundo. Eu falo, eu quero isso daí pra cá, porque eu sei que realmente é um marco. Mas eu não tenho muito esse alcance, não. Só quando as pessoas falam comigo que eu cai minha ficha, assim, de vez em quando cai. E você comentou até no começo que você tem essa live diária, que você faz uma live diária sobre o estudo da Bíblia. Uhum. Você lê as passagens e traz uma mensagem, e também sobre liderança no seu perfil do Instagram. O que te fez falar, não, a partir de agora eu vou abrir uma live diária? Quanto tempo você faz isso? E o que te motivou a se posicionar também como uma mulher de fé? Quando você viu que isso era importante trazer para o seu perfil? Você sabe que isso foi uma coisa muito difícil, assim. Eu comecei a fazer as lives depois que eu tinha feito uma mentoria e ele falava muito sobre transbordar o conhecimento, que é o que a gente pode deixar para as pessoas, né? E aí eu comecei a fazer, já encontrei a primeira barreira, que era a constância em fazer, né? Porque todos os dias é todo dia mesmo. O dia que você tá afim, o dia que você não tá, o dia que você tá doente, o dia que você tá bom. E aí, durante essas lives, veio assim pra mim, ler provérbios. Falei, provérbios? Veio, senti mesmo aquilo. Veio ler provérbios. Eu falei, mas provérbios? Aí eu comecei a ler os provérbios, não na live, ler. Uhum. E eu não entendia nada. E daí eu lia e não entendia nada. Eu falei, já não tô entendendo nada, como é que eu vou ler isso na live? E aí eu falei, não, vou estudar. E comecei a estudar provérbios, lia, escutava. Escutava tanto o provérbio falado, quanto
alguns padres, né? Alguns pastores, pessoas lendo, né? Fazendo no YouTube, principalmente. Só que eu não entendia também. Eu lia... são muitos os assuntos, né? Pra quem lê provérbios sabe que não é... esse provérbio fala do quê? Vários assuntos no mesmo provérbio. São muitos os ensinamentos, né? E aí eu falei, não vou ler, não. Porque quem que sou eu pra ler, né? E aí continuei com as lives. E continuava vindo isso pra mim. Aí teve um dia que eu fiz um compromisso público, né? Que eu falo muito, funciona. Sim. Falei, a partir do dia 1º, não vou lembrar o mês agora, eu vou começar a fazer a leitura de provérbios, que são... Você tem provérbios por dia, né? Você pode ler ali os 31 provérbios. E eu fiquei com essa angústia, porque eu falava, gente, eu não tô entendendo como é que eu vou falar na live. Aí que eu falo que aí que foi o que eu entendi que era o Espírito Santo. Porque eu fui pra live e no meio da live veio uma clareza assim, eu fazendo a live, falando, eu já não sabia nem o que tava falando aquilo. E algumas pessoas disseram, nossa, muito obrigada, aquilo fez um bem pra mim. Eu falei, não fui eu que falei aquilo. Porque eu tive um entendimento que eu tava, sei lá quantos meses estudando e não conseguia ter. Então começou assim, né? Aí fiz um mês de provérbios e passou. E aí eu fiquei com muita vontade de ler a Bíblia. O meu propósito inicial de leitura da Bíblia era para entender mais de pessoas. A verdade é essa. Eu falei, cara, eu quero entender de gente e eu vou ler a Bíblia, porque a Bíblia ela é tão atual. Por que ela é tão atual? Porque as pessoas continuam as mesmas. E aí comecei a fazer a leitura da Bíblia. E aí também virei uma página gigante, que aumentei muito a minha conexão espiritual. Faço todos os dias e gosto de fazer. E sinto falta, né? Às vezes eu gosto de fazer cedo, não tenho conseguido fazer de manhã. Mas eu acho que quando eu faço de manhã, tem menos audiência, mas é a hora que explode, assim, tipo assim. Tem muita conexão. E agora você tá em Samuel. Tô em 1 Samuel. E hoje eu acompanhei Foi hoje, não? Foi ontem que você fez a de Samuel em relação ao medo. Ao medo. Né? E você disse uma coisa muito forte, que foi... Se você tem medo, é porque você tá no processo. Ninguém fica no medo se não tá pra jogo, se não tá no processo. E só no processo que você erra. E tem alguma coisa que a Cacilene errou, que fez ela aprender muito? Muito. Eu Fala uma aprendi pra hoje em gente. dia que a gente nunca erra, né? Ou a gente acerta ou a gente aprende, né? Uma coisa, por exemplo, relacionada às corridas. Eu olhando uma prova de fora, como eu imagino que muita gente vê uma prova, a pessoa fala, nossa, ela tá rica, olha lá quantas pessoas tem, né? Olha lá, Faz a conta, gente, né? faz a conta. Todo mundo faz a conta. Faz a conta. 4 mil corredores por... Começa a fazer a conta pra ver quanto é que ela tá angariando. Só que o que acontece? Eu aprendi, eu comecei a fazer corrida assim, achando que a bilheteria do evento pagaria o evento. E logo no primeiro ano eu descobri que não. Que a bilheteria não paga, né? Que a gente tem que trazer os apoiadores, os patrocinadores. E que não adianta você querer fazer uma inscrição mais barata, porque daí você entrega uma coisa pior, e daí aquele pouco atleta já não volta pra próxima edição. Então, isso foi um aprendizado muito grande, que no primeiro ano eu pensei em desistir. Você acha que foi o seu maior erro? Não, porque eu não sabia, Uhum. né? Então, assim, isso que é uma coisa também que eu aprendi. Não adianta você querer saber de tudo. Porque tem coisas que ninguém vai te falar. Você acha que se você virar para um organizador hoje e perguntar quanto é que é seu fluxo de caixa? Quanto é que entra? Quanto é que sai? Quanto é que... O cara não vai falar. Falar, pô, você tá de sacanagem comigo? Meu negócio aqui, o meu core do negócio. Você não vai falar, né? Mas se eu não tivesse errado lá, não tava aqui hoje. Então, o que eu tenho aprendido muito é a gente não tem que ter medo de errar. Eu acho que a gente pode tentar ir se preparando e estudando para mitigar, né? Mas o erro, ele faz parte do processo de aprendizado. Então, não tem Mas essa... tem um que você fala, gente, eu errei nisso aqui. E esse erro aqui foi o que me fez mudar a chave para tal coisa. Você fala ao longo de tudo, assim? De tudo. Um erro. Então, Um erro que vamos virou um ver. grande acerto. Um erro que virou um grande acerto. Agora, de cabeça, assim, são erros nos detalhes, né? Uma coisa que eu tenho aprendido muito com a leitura da Bíblia e que eu falo que eu errei demais no passado, que é a questão dos sinais. Os sinais, eles não servem para ser ignorados, eles servem para te alertar. Não é que você vai pegar um sinal e vai sair fazendo uma mudança brusca do dia para noite. Mas se tem um sinal, você tem que jogar um alerta. E aí, o que eu fazia muito antes? Por exemplo, entrevista de emprego. Perguntar para a pessoa: você quer trabalhar? Claro que ela quer trabalhar. Quero trabalhar muito, preciso muito e tal. Só que como que é a história dela passada? Então, eu já errei muito nisso, em ouvir a pessoa. Só que hoje eu sei, né, estudando sobre pessoas, autoconhecimento, que a fala representa 7%.
Então, quando você faz uma pergunta direta para a pessoa, ela vai te responder a verdade ou uma mentira como luta ou fuga ali. Não é porque ela quer mentir, é porque ela tá na fuga. Perguntou, ela vai responder. Mas aquela resposta dela só representa 7%. Então, como é a história dela é que vai dizer. Então, que resultado que ela tem naquela área? Como é que foi o último emprego? O que ela tem construído? Porque a pessoa que é problemática, às vezes assim, que é vítima, né? Ela reclama de tudo e ela não tem resultado nenhum. Nossa, isso então, é quando forte. ela fala que ela Forte. Não, eu sou muito comprometida. Mas nada dá certo? Então, Por quê? Tem alguma coisa errada. Né? Eu tô com uma questão agora que eu tava resolvendo esses dias e eu falando com a equipe. Eu falei, uma pergunta que responderam. Não, tal fulano tá numa situação difícil porque tá sem emprego. Bonita é uma cidade que tem emprego pleno. Se o cara virar pra você lá e falar que ele tá sem emprego, tem alguma coisa. Não tem. Você sai do emprego hoje, de manhã à tarde você tá empregado. Pode não ser no melhor emprego da sua vida. Sim. Mas você está. Então, o problema financeiro por falta de emprego... Então, isso eu aprendi. Eu errei muito. E nos últimos 2 anos, eu através da leitura da Bíblia, e quem fala muito de sinais é em Provérbios, Salomão fala demais de sinais. Presta atenção nos sinais. Isso é forte. E se a gente dissesse que toda mulher tem uma linha de chegada invisível, qual seria a linha de chegada invisível da Cassilene que ela percebeu que ela estava pronta? Agora eu tô pronta para seguir daqui essa virada de chave. E essa virada de chave, ela pode ser em muitas coisas, né? Você comentou antes de começar o podcast que você fez um curso. Pode ser essa virada de chave. Não, a minha maior virada de chave foi quando eu, decidi me casar, decidi ser mãe. Ou quando eu comecei a correr. Quando eu comecei a fazer as provas, eu sou mulher, né? Não sou mulher. E a maioria desse mercado ainda é masculino, né? Você tem pouquíssimas organizadoras de provas mulheres. Aqui no estado, acho que não tem mais nenhuma, né? A Vanessa fez a organização da Misericórdia, né? Ela fotógrafa, organizadora de corrida, ela tem um currículo grande. Tem um currículo grande. Mas são poucas, né? As mulheres que fazem provas. E eu vivo num universo muito masculino. Sim. Então eu chegava num universo, numa reunião, só homens, formado em turismo, num ambiente de esporte, eu falava. Aí eu falava, não, porque eu não sou do meio do esporte, eu tinha aquela ressalva, né? E aí, de novo, através da leitura da Bíblia, eu aprendi que não é sobre a capacidade que a gente constrói antes, é sobre um chamado. Hoje eu vejo que eu tô no esporte porque é um chamado, só pode. Eu era mais improvável para entrar no esporte. Eu era sedentária. E eu fiz turismo. O que eu vou fazer no meio do esporte? Então, hoje eu vejo isso como um chamado. Eu falo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Então, tem essa linha, né? E aí, tomando posse disso, porque eu acho que é isso que também a leitura ensina muito, que quando você tá falando assim de, será que eu tenho capacidade para fazer isso ou aquilo? Todo mundo tem. Só que você tem que tomar posse. Então, tomando posse disso, eu vejo que eu cheguei nessa linha que eu nunca imaginei. Às vezes eu falo, cara... Às vezes eu me vejo, eu tô numa prova ali, eu falo, gente, o que eu tô fazendo aqui? Como é que junta tanta gente, né? Que você junta um monte de gente. Como é que faz isso? Então, eu tomando posse disso, eu enxergo também universos maiores que eu não via antes, sabe? Assim, hoje eu me vejo capaz de fazer qualquer coisa, assim. Não tem... E por que isso? Porque essa capacidade, ela não é minha. O que eu me vejo fazendo hoje? Eu sou um canal. Eu tenho certeza disso hoje. Eu sou um canal completamente. Tipo assim, Cassilene, você dá conta de fazer isso sozinha? Não. Mas permitindo, acessando, com certeza. Então, é essa linha que a gente, enquanto não atravessa essa, a gente fica muito na força do braço. Tomar posse disso aí muda o jogo. E muda o jogo de uma cidade, né? Porque a prova aqui em Campo Grande, ela começou em 2022, né? Isso. Eu não corri em 2022. Eu corri em 2023, a primeira vez que eu corri essa prova. E a primeira vez que eu corri ela, eu fiz o 21 aqui. E é uma prova que você vai correndo pela cidade, né? E eu já tinha corrido no Rio, já tinha corrido em São Paulo, já tinha corrido em outros lugares, já tinha corrido em BH, né? Feito outros 21. Só que aqui, quando eu corri o 21 daqui, você vai passando
por lugares, assim, você passa pela Feira Central, você fala, gente, eu tô correndo aonde eu comia sobá. Você passa ali na Euclides da Cunha, gente, eu trabalho aqui perto. Você passa perto do Horto Florestal, né? Do Mercadão. Sim. E aquilo, você tá correndo, né? E quem corre sabe, é um mundo passando na sua cabeça, né? É um misto de vitória com um misto de, meu Deus, vai dar tudo certo, será? E com tantas histórias da sua vida que você vai carregando ali com você na corrida, né? Exatamente. E quando eu ia passando pelos lugares, eu ia vivendo esses momentos, assim... Tanto que na subida, não é a última subida, mas ali na Assembleia, é uma das subidas mais... Da Câmara, né? Da Ricardo Brandão. Isso. É uma das subidas mais pesadinhas. É a parte mais pesada. É a parte mais pesada? Uhum. E era uma camiseta rosa que eu tava, né, da maratona. E aqueles ipês cor-de-rosa. E eu falava, meu Deus, que coisa mais linda isso daqui. Eu só sabia olhar os ipês. Quando eu vi, passou a subida. De tão lindo que era o caminho. Então, assim, se encantar com a nossa história, se encantar com a nossa cidade, devido a uma prova, foi muito mais forte para mim, especial, do que muitos outros momentos que eu vivi dentro da cidade. Porque eu passo por esses lugares só de carro. É uma prova muito afetiva, né? Eu ouvi vários feedbacks nesse sentido. Você corre por lugares que você passava na infância. E lugares também que você fala... Quando a gente é pequeno, tudo é longe, né? Eu lembro quando eu ia no Parque dos Poderes, era tipo assim, uma aventura. A gente ia de bicicleta lá, não era? Quando você ia pro Parque dos Poderes, você fala... Nossa, passava o dia, parece que você ia lá e passava a manhã. Então, a Maratona de Campo Grande tem isso. E isso foi pensado lá atrás. Quando a gente decidiu fazer a maratona, a gente demorou 2 anos para tirar ela do papel. Porque tem as questões burocráticas e também veio a época do Covid. E eu lembro que a gente foi na Getran, foi a primeira instituição que a gente conversou, porque eu falei assim pro André, né, o Milani, que é o nosso diretor técnico. Falei, Milani, se a gente não tiver autorização do trânsito, acabou, não tem o que fazer. E eu falei pra ele, era o presidente de Janine, eu falei, eu quero fazer a prova no centro. Não manda a gente lá pra periferia, não manda a gente pro Rodoanel, porque senão a gente não vai ver a cidade, e a cidade é tão linda. Como assim? Eu falei, quero passar na Afonso Pena, quero passar lá na 14. Ele olhou pra minha cara e falou, meu Deus, né? Só que ele foi muito receptivo. Ele falou, não, acho que dá. Eu falei, não, sabe por quê? Assim, lá em Las Vegas, eles passam na Strip. Lá na São Silvestre, na Paulista, né? Será que a gente dá conta? Ele foi bem receptivo. E a gente começou a agregar as pessoas. E eu lembro muito bem que, na época, a gente tentou achar uma equipe aqui, por exemplo, que fizesse o fechamento da maratona, que é a parte mais complexa do dia da prova. E a gente não achou. E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa de São Paulo, que é o Ivan, e ele veio todos os anos. Então a gente traz uma equipe de fora, que faz São Silvestre, que faz Maratona do Rio, para fazer fechamento de via, né? Porque é complexo, é a segurança do atleta. Então, a gente conseguiu, eu falo que é um feito, a gente passar por lugares lindíssimos da cidade. Por isso que ela fica tão afetiva assim, a prova. Muito afetiva. A Afonso Pena, o shopping Campo Grande, né? A Barão, né? A Barão. A 14 de julho, que tá toda revitalizada. É verdade, é lindo. E, Cassilene, você falou uma coisa aqui que até anotei, porque mexeu muito comigo, que você falou sobre transbordar conhecimento. E eu queria retomar isso e trazer, né, tanto a parte da fé como a parte da liderança. Você é uma empresária e você abre o seu perfil para falar sobre fé, espiritualidade e também sobre liderança. Se hoje você tivesse a possibilidade de fazer esse transbordo de conhecimento, qual área da sua vida você entende que você mais marca as pessoas e que você transborda esse conhecimento para realmente atingir outra pessoa, para realmente fazer a diferença ali na vida da outra pessoa? Eu, hoje, também, como um chamado, porque eu demorei muito para falar sobre a fé, né, no meu Instagram, porque eu tinha vergonha de falar. Eu falei, gente, da onde, né? Eu sempre fui muito racional. É business. Como assim Deus no business? Deus é Deus e business é outra coisa. Será que eu posso? Não é pecado, né? Falar de Deus, assim, e pedir, não vou ser piegas, e não vou ser considerada como crente ali, aquela coisa, né? Ai. Então, assim, eu rompi uma barreira aí. Sim. Será que quantas pessoas não pensam assim? Né? Porque talvez você tenha memórias ou crenças com relação à parte espiritual que te impedem de viver coisas.
Né? Eu, quando comecei a falar mesmo, ouvi várias pessoas. Quem é você para falar isso? Você fez teologia? Te perguntavam? É. Chegavam a te Meu pai perguntar? falou, minha filha, você não pode fazer isso que você tá fazendo. Falei, por quê? Você não é padre, você não é pastora, você não fez teologia. Quem é você para entender a Bíblia? Falei, mas pai, a Bíblia não é pública? Não tá lá, não pode qualquer pessoa ler. Se a pessoa não gostar, ela não assiste. Se aquilo não fizer sentido para ela, eu não tô querendo dizer que eu sou a pessoa que vai trazer a verdade da Bíblia. Eu tô trazendo uma interpretação. E desde o início eu falei, eu não tenho um estudo específico, eu não quero fazer um estudo, na verdade. O que eu quero é fazer uma leitura da palavra e tentar tirar dali algo que a gente possa aplicar hoje. Porque o problema da palavra que eu vejo, e que é o que eu entendia, vamos dizer assim, qual que era a minha crítica, né? Minha crítica era assim, a pessoa vai lá, reza, fala que lê e na parte prática ela não aplica. E é difícil isso, não é que é fácil. Então, qual que é o exercício? É fazer a leitura e tentar pegar uma coisinha dali que eu possa trazer pra hoje. E cada vez que a gente lê, a gente leva uma porrada, né? Porque, por exemplo, eu tô lendo 1 Samuel e ele fala muito de Davi, é ali que vem, né, que surge Davi, que tem a briga do Davi com Golias. E aí, o que ele fala? O que vem ali, a gente tá vendo, consegue ler, né, e ver. Davi começa a vencer com outro tipo de liderança. E o Antigo Testamento, que era uma coisa que eu não tinha conhecimento nenhum, ele é uma parte da leitura bem pesada, né? Tem guerra ali, confusão, e Deus pune o povo. Então, assim, quem não tem intimidade com o Antigo Testamento acha muito pesado. Na hora que você vai lendo, você vai entendendo. Tá ali sendo criadas as regras, né? As leis, tem todo um contexto ali da época. Contexto histórico. Exato. E Davi, ele surge diferente, né? Saul perseguiu ele e ele não tem coragem de fazer mal pra Saul. Por quê? Porque ele acredita no amor. E eu falava assim, amor? Você chega pra trabalhar, o funcionário não vem, o cliente não paga, você tá de sacanagem comigo? Só que isso foi moldando o meu coração mesmo, sabe? Então hoje eu falo coisas ali que eu falo, cara, há 2 anos atrás eu não falaria sobre isso. Então eu tô tendo essa coragem de fazer e eu vejo que as pessoas vêm falar comigo por causa disso. Então construir uma liderança através da palavra é algo assim surreal. Tem me ensinado muito. Isso foi te transformando. Completamente. Esses dias eu tive um problema na empresa com relação à gravidez. E eu já tive épocas na empresa de eu falar, não contrata mulheres. Não contrata mulheres de 20 a 30, porque é o período que vai engravidar e vai dar trabalho. Só que se eu fizer uma reflexão comigo, eu tenho 2 meninas. Nas 2 eu trabalhei, eu parei de trabalhar, nasceu no outro dia. É claro que tem mulheres que têm problema de saúde, você está numa outra escala. Mas quando uma mulher usa da gravidez como uma muleta, não é que a gravidez que é o problema, é aquele comportamento. E o que a gente faz muito no dia a dia? A gente pega um comportamento e fala que ele é um padrão, e não é. Então, tanto que eu já tenho 3 grávidas lá na agência e elas trabalham, uma já saiu, outra já entrou, outra já... Tá tudo bem. Mas eu tive que vencer esse medo, esse trauma, sabe? Porque a gente vai criando traumas e vai guardando. Aí você vai usar aquele trauma como base. E aí que eu peguei meu perdão, né? Perdão. Aí... É profundo. Você falou o negócio. do perdão essa semana, né? O perdão é algo você tá assim, trabalhando ele. todo dia. Né? Todo dia. Todo dia eu perdoo alguém. Alguém. Vou pondo na minha listinha Você vai pôr na ali. listinha e reza de manhã e reza de noite. Ontem eu fazendo um exame lá no né? CDC, lá eu me perdoando. Eu falei, eu vou perdoar, vou tratando no coração, deixa eu perdoar. E o perdão pra mim era algo muito difícil. Quando eu casei, meu marido sempre falou isso, perdoa. Eu falava, que me perdoa? Como é que você perdoa alguém que te trai? Como é que você perdoa alguém que te sacaneia? Como é alguém que te rouba, literalmente, o seu dinheiro? Ele falou, mas o que adianta você guardar isso? Então, eu não conseguia perdoar. Eu achava que o perdão, ele era, tipo assim, falar pro outro, tudo bem, você fez isso aí, mas tá tudo certo. E não é. O perdão, ele é pra você. O perdão é uma faculdade, que é um exercício que você faz pra você de dizer, eu não vou guardar isso no meu coração, porque o meu coração é um lugar muito especial. E se eu guardar isso, eu vou deixar de guardar coisa boa. Né? Vai fazer mal pra você. Vai fazer mal exclusivamente pra você. Não pro outro. Não pro outro. E perdoar não quer dizer que você passa uma borracha. Que esquece. Perdoar é você dizer, fez, né? Não gostei. O que eu faço a partir disso? Mas eu não vou te guardar, não. Fica tranquilo que a conta da pessoa ela vai pagar. E é um presente que você dá pro outro, né? Você Sim. com o seu perdão. Se o outro aceita ou não, porque às vezes ele acha que ele nem precisa daquele perdão, né? Não. Imagina, ele não tá errado. Exatamente. Por que ele vai precisar de um perdão? Exatamente. Silene, e vamos falar de posicionamento agora.
Uma vez você me disse que não era sua intenção estar à frente dos projetos, que seja da Bonito 21K, que seja da Maratona de Campo Grande, que você levou um tempo até você entender isso, que você sempre colocou pessoas para ficar à frente de tudo isso, não ser a cara, o rosto, a voz, mas no meio do percurso as coisas mudaram. Você tomou frente e se posicionou na maratona, no Bonito 21K, nas outras provas também. Eu não acompanho as outras. Isso é verdade. Eu falo que eu trabalhei... Eu comecei a trabalhar, né, assim, no negócio que eu tenho hoje, em 2003. Né? Então, já tenho 22 anos. 22 anos. Eu acho que durante 15 anos, mais, isso acontece da maratona pra cá, vamos pegar aí, há 18 anos atrás, eu trabalhei 18 anos para construir uma marca. Eu não queria aparecer pela marca. Então, eu vou falar, se a marca tá lá, tá consolidada, e aí eu tenho a minha vida pessoal... preservada, né? E aí, com a corrida, né, com os eventos, eu fui vendo que eu tinha que me posicionar, que eu tinha que aparecer. As pessoas perguntavam, mas quem tá isso? Quem é aquilo? E eu comecei a aparecer. Então, mudou também, porque vem desse entendimento de quem a gente é, né? Por que eu tinha medo de me posicionar? Que hoje eu entendo que era um medo. Antigamente eu falava, não, eu sou mais preservada. Sou reservada. Não quero aparecer, quero me aparecer. É um medo, né? Hoje eu entendo que era um medo. Mas por quê? Porque tem a crítica. Né? A gente tem muito medo da crítica. E eu entendi hoje que a crítica ela é uma energia. Né? Se a pessoa tá te criticando, ela tá te dando tempo dela. Aquilo ali faz... Se você souber pegar aquela energia e canalizar, você vai usar ela da forma como você quiser. Porque a crítica é uma energia. O que você faz com ela é diferente. Você aprende, você canaliza ela e joga em outro lugar, você usa daquela força. Então, hoje eu vejo que era um medo mesmo que eu tinha. E agora eu perdi o medo. Mas foi um exercício? Ou veio do entendimento e depois passou a ser um exercício? Olha, daquela coisa, se você postar e não querer ver, tipo, posta aqui, desliga o celular, assim, posta e daí sai. Segunda-feira você vai lá ver o que aconteceu. Mas veio o entendimento em algum momento, por exemplo, assim, você entende que estar à frente, ter um rosto, ter uma voz, vai fazer o seu negócio ter uma outra cara ou não? Foi acontecendo? Claro que tem, porque, na verdade, as pessoas hoje querem ver pessoas, né? As pessoas querem ver pessoas, se conectam com pessoas. Quem é a pessoa que tá atrás daquela marca? Né? O que ela tá fazendo ali é verdadeiro? Né? Porque a pessoa... É muito fácil você ir lá, contratar uma equipe, né? Construir uma história e contar uma narrativa. Mas a narrativa, quando ela não tem uma verdade, quando ela não tem pessoas, ela cai, né? Ela não sustenta por muito tempo. Porque você não consegue manter aquilo. Então, hoje eu vejo que sim. A gente falou muito de CPF, né? Que o CPF, ele importa. E o CPF, na verdade, ele transborda também, né? Porque aquela pessoa tá fazendo isso, mas o que ela fazia antes? Lembra da história dos sinais, da narrativa? Né? Ela tá construindo isso, mas como é que era antes? Faz sentido o que ela tá falando ali? Que as pessoas, elas vão buscando, né? Hoje em dia você tem a internet, você não virou... Vira, né? Até então, chegar no... E até a ação também, né? Eu vejo muito... Em tudo que você fala, eu vejo muito, assim, a ação, o fazer, o mostrar. E hoje, a internet, muito se fala em parecer. Uhum. Então... Você mostra que você, na verdade, é aquilo e que por muito tempo você não mostrava isso. E eu acho legal você trazer porque a gente vê muito um movimento de pessoas jovens ou pessoas que ainda não construíram nada, mas que já estão vendendo na internet, se mostrando na internet como se já fossem aquilo. Porque tem muito aquilo, primeiro parece, depois você é. E aí a gente vê em você muito o contrário. Então, um cuidado de eu tenho isso tudo e será que eu mostro? E por que eu trago isso? Porque a gente vê muito isso. Eu com as minhas clientes, a Vanessa com as clientes dela, que são mulheres. E que é o que a gente busca também, que são mulheres que que têm um legado, que já têm uma história, que já construíram uma marca, mas que ainda tem esse medo de, ai meu Deus, será que eu mostro o que eu sou? Então, você vai contra isso que todo mundo prega na internet. Então, você é primeiro para depois mostrar quem você é. Então, eu vou fazer um jabá aqui, pode? Claro! Pode. Aquele evento que vocês fizeram, foi dia 13, né? Foi dia 13 de junho. Mexeu demais comigo. Porque vocês fizeram o dossiê, né? Entregou para as convidadas ali. E aquilo ali virou uma chave que eu tenho um marco ali na minha história. Porque qual que era o meu receio, né? Até então. E que ali mexeu muito com a minha cabeça. É o quê? Como a internet hoje tudo é muito perfeito,
Você fala, vou ter que primeiro ser perfeita pra depois publicar, né? E na verdade não, porque as pessoas já estão cansadas do perfeito também. Então, por exemplo, uma coisa que me perguntam muito, como é que você dá conta na rotina? Né? E eu falava, mas pra eu poder gravar, o cabelo tem que estar arrumado, aí eu tô aqui nessa condição aqui. E que condição que toda mulher vai estar? Porque se a gente acorda cedo, vai pra academia, aí leva o filho na escola, às vezes chegou na hora do almoço, eu não tirei a roupa da academia ainda. Aí eu falo, gente, olha só, se alguém me vê assim, mas quantas pessoas estão assim igual eu, ainda mais que eu trabalho home office, né? Então, ali no evento que vocês fizeram, falando muito sobre isso, sobre essa essência da pessoa, né? Dela não ter medo, né, de mostrar. Porque o que as pessoas querem, na verdade, é isso. Quantos negócios gastam milhões pra construir uma essência, né? Quantos e a pessoa já tem a essência dela. Anos, né? Anos. Então, virou uma chave gigantesca na minha cabeça ali, tipo assim, tá tudo bem, todo mundo já até sabe que você é assim. Né? E se você falar mais, vai ajudar mais pessoas. Porque eu até gravei um vídeo. A gente tá falando muito mal da internet, né? A internet, tudo fake. Por que é assim? E vocês falaram isso lá no encontro. Porque tem muita gente boa que tá calada. Né? Abre a boca, vai lá e fala. Então, porque quando você não falar, você tá dando espaço pra quem não tem, na verdade, às vezes, uma história real pra contar. Então, eu acho que é isso. Aquele encontro tem uma marca muito grande no que me marcou e o que eu vou começar a falar. Fala aquilo que você acredita, né? Vai lá e mostra, vai lá e faz. Mostra, né? Porque pra bem, cada um né? vai ser diferente, né? E tá tudo bem. Até ontem eu fui correr naquele frio, né? Como muitos foram correr, né? E pra mim foi muito forte. É muito forte treinar no frio, porque eu era a pessoa que o frio me paralisava. Então, começava o frio, eu parava de correr, eu parava de treinar. E eu só voltava em setembro. E Hibernava. Hibernava. Porque eu treino só pela manhã, e de manhã é muito frio, né, durante essa época. E aquilo me fazia muito mal. Porque só quem para e volta sabe o quanto é trabalhoso. Então, continuar no frio, pra mim, é muito forte. E aí eu postei isso ontem, né, sobre isso. E vi algumas pessoas falando assim, gente, a gente tem que parar de romantizar, que correr no frio é legal, não é legal. E às vezes mas isso é legal pra mim. Isso é importante pra mim. Pode ser que pra alguém também seja difícil, né? Mas se eu ficar assim, eu não vou falar isso porque, eu tô romantizando uma coisa doentia, porque correr no frio você vai ficar doente. Não, pra mim aquilo me curou. Aquilo me salvou do sedentarismo. E me salvando do sedentarismo, me salvou de muitas coisas. Muitas mesmo. Acho que quem faz exercício por se sentir bem. Então, é claro que eu fui porque o que eu recebo em troca me faz muito melhor do que ficar. Mas olha, você pegando essa sua fala, olha como que a Bíblia ensina. E pega o que você falou. Você não quer, às vezes não posta porque você está com medo da crítica. A verdade é essa. A gente pode dar um monte de nome, mas a verdade é o medo da crítica. Só que o que tem me curado muito todos os dias que eu aprendi lá? Qual que é a intenção? Se a intenção do seu coração for boa, acabou. Pode criticar, pode rir, pode banalizar. Mas a sua intenção era o quê? Peraí, deixa eu contar para as pessoas, né? O que eu tô vivendo aqui e que me curou. E se curar acabou. Tá ótimo. Né? Então, assim, não precisa ser um post de milhões, Não né? precisa ser um post de milhões, não precisa estar mais arrumado, não precisa ter corte. Porque o que você fala tem que ser muito mais forte do que aquilo que você representa. Então, eu tô arrepiada aqui, porque com essa história da leitura, teve uma pessoa que eu conheci, a Maurília, e ela me mandou um e-mail no começo do ano, que eu falei, meu Deus do céu, contando a história dela, né? Que ela perdeu a avó, e que ela teve todo um processo de depressão ali, e ela falando que as lives e a corrida, e aí que ela viu que eu que era da corrida, que dela começou a assistir. Eu falei, cara, você tem esse alcance? Eu não tinha. Eu falei, só por aquilo ali já valeu. Né? Mas a gente não tem muito isso. E aí a pessoa falou, abriu a boca. A gente tem que abrir a boca e falar. E quantas pessoas... Tem que abrir a boca e falar. E quantas pessoas você tá marcando que você nem sabe? Porque a pessoa às vezes tem receio de chegar, vergonha de te avisar, de te mandar uma mensagem. Da mesma forma que também a gente é impactada por outras pessoas na internet, né? Então, é realmente porque um a gente escolhe movimento. quem a gente vai estar... Por quem a gente vai estar sendo impactada? Sim, e é aquela questão também de ambiente que você falou. Então, será que o meu ambiente precisa ser só físico hoje em dia, que a gente passa mais de... Não vai conseguir. 8 horas na internet? Não vai conseguir. Né? E você falou uma coisa que é muito forte, né? A internet é ruim, mas o que você segue, o que você assiste, porque a gente tem os algoritmos. Então ele vai continuar te entregando mais daquilo. Eu tô numa fase hoje que eu não vejo nenhuma notícia de tragédia.
Então eu vou, às vezes, no salão, ou tô ali, a pessoa fala, você viu? Não vi. Você falei, engraçado, não chega isso pra mim. Por quê? Porque eu acho que eu já fiz uma curadoria ali do meu canal que não chega mesmo. Você conhece muito uma pessoa pelo explorar dela, né? Exato. Na hora que você abre a lupinha ali, você conhece muito dela pelo explorar. Porque é aquilo que ela busca, o algoritmo vai te entregar. Então, peraí, então, de repente, aí que volta pra gente, né? Então, se você tá sendo. Tá chegando pra você muito isso, opa, dá um passinho pra trás, olha pra dentro e faz um trabalho aí, porque é você que tá buscando isso e tá chegando. Né? É a mudança. Será que na internet só tem coisa ruim ou a gente só tá vendo e acompanhando coisas ruins? Exato. E olha que engraçado, né? Eu não sei se o seu público é a maioria feminino, porque você trabalha com um todo, né? Eu não sei qual é o público, assim, eu brinco porque tem uma pessoa que trabalha comigo, que ela me atende nos eventos, e ela me ajuda no Instagram. Ela fala, Cássia, qual que é o seu público? Me fala o público, vamos... Falei, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não tô fazendo isso, eu ainda não estou, eu tô fazendo um exercício. Então, quando você fala pra mim que eu tenho que falar só com mulheres, eu também quero falar com os homens. Não dá pra falar. E eu tenho muitas pessoas que me assistem e me dão feedback. Então, o que eu quero é falar com pessoas, e hoje isso tá mais forte pra mim. Que é o que mudou, fez uma virada de chave gigantesca pra mim, e eu queria conseguir transmitir isso, que é com relação à identidade. Se a pessoa, ela acessar a verdadeira identidade dela, acabou. Isso pode vir de uma opinião feminina e pode vir de uma opinião masculina. Porque a gente tá muito no mundo de segregar, né? Você tem que ser isso, você não tem que ser nada, você tem que ser quem você é realmente e se conectar com as pessoas. Então, eu não tenho muito essa preocupação, né? É claro que eu acabo falando muito com mulheres, mas eu não tenho muito isso, não. Na maratona, eu até esses dias estava fazendo lendo, que a Valerie postou, sobre a divisão das quilometragens, né? Então, na Maratona do Rio, aumentou muito, né? O número de público? O número de público. Foi 60 mil, mas não lembro quanto que foi ano passado. Ano passado acho que foi 40 ou 35. Isso, acho que foi 35 e esse ano 60 mil, né? É muita gente, Muita né? gente. Quase o dobro. O dobro. O dobro, o microfone. E lá ela coloca aqui, a maior prova é de 21. Isso. Aí depois é a de 10, a maratona, e a de 5 é a menor. Né? A de 5 é a menor. E ela também separa por mulheres, né? Na maratona, as mulheres nas menores são a maioria. Então, na de 5, na de 10, na de 21, elas são a maioria. E na maratona, elas são a minoria. Elas são, acho que é cerca de 8%, né? É minoria. E na maratona de Campo Grande? Como que tá isso? E a gente tem mais mulheres, vem crescendo, né? Eu não vou conseguir te falar esse número agora. Até passei esse número agora para a pessoa que trabalha comigo poder levantar. Mas o que eu percebo, assim, eu sempre achei que a mulher podia fazer tudo que ela queria. Esse é meu lema. Pode fazer o que quiser. Só que a gente tem limitações no sentido de ciclo menstrual, segurança, a parte hormonal. Então não tem como dizer que você é igual a um homem, nem deve. Vamos cada um ficar no seu lugar, que tá bom demais. Mas assim, o que eu percebo? Pra mulher fazer um ciclo de maratona é muito mais complexo. Né? Então ela tem a questão dos filhos, ela tem a questão dos horários. Da segurança. Da segurança. E o homem, a mulher treina mais em assessorias, né? Então você vai correr no parque onde tem mais assessorias, você só vê mulher. Você fala, cadê esses homens? O homem treina sozinho, né? Ele treina de manhã, ele treina de tarde, ele treina de noite. Então, ele tem essa liberdade. Essa liberdade. Se eles não estão tudo reunidos. Não corre de dupla, né? De trio. Mulher corre, né? Mulher corre. O homem não corre assim. Então, assim, eu vejo que o esporte está crescendo. Se a gente falar em números totais, a gente tem muito próximo, tá? Vai ser em torno, assim, de 51 masculino, 49 feminino, mas em números totais de todos os percursos. Que esse ano a gente tem 5, 10, 21 e 42. Então, eu vejo que as mulheres estão crescendo no esporte, mas ainda a gente tem a questão masculina mesmo. É mais, né? Para uma mulher conseguir dar conta de todas as demandas que ela precisa fazer para fazer um ciclo de maratona é muita coisa. Fala assim. Eu acho que além da rotina tem a questão do hormonal do ciclo da mulher. Muito. Isso oscila. E a cabeça, né? Eu acho assim que o homem, tem pra mim que o homem, se ele tá preocupado, ele vai correr, se ele tá triste, ele vai correr, se ele tá feliz, ele vai correr.
A mulher, se ela tá com a cabeça ali em algum momento que não tá tão legal, claro que na maioria das vezes a gente vai correr, se tá num círculo de maratona, você tem a disciplina que fala muito mais alto do treino. Do treino. Só que tem dia que você fala, não, hoje não vai dar. A minha cabeça Sabe o que meu marido falou esses dias pra mim? Que eu falei, gente, é isso que tá faltando pra mim. Ele falou, Cassi, quando eu demoro pra decidir, mas quando eu decido, acabou. Então eu não tenho preocupação. Se eu decidir que eu vou treinar todos os dias, eu não fico pensando. Eu falei, aí que tá o problema. Eu vou e pronto. A mulher não. A mulher, ela decide rápido, que a gente, né? Muito emotiva e tal. E depois a gente fica negociando. E aí você fala, não, hoje realmente não tá um bom dia, não vou, né? Não, isso que a mulher, ela é assim, né? O homem, ele só fala aquilo que ele já... Que é fato, que é concreto, né? A mulher, ela tá do lado da outra, assim, ela fala, nossa, hoje eu tenho que comprar leite, porque ela vai verbalizando tudo que passa pela cabeça dela, né? O homem não, ele fala uma coisa direta. Acabou, né? E é assim que ele faz, ele vai lá e age, né? Mas eu acho que nós temos uma dica para essas mulheres que querem correr maratona ou distâncias maiores, ou iniciar, porque eu falo que o 5, para quem não corre, também é uma maratona. Sim. Nossa. E é uma conquista, assim, gigante. Na hora que você passa numa linha de chegada de 5 km. É chamar mais gente. A mulher precisa disso. Então não tem como eu falar, não, eu sou igual ao homem, vou treinar sozinho. Você não vai. Você não vai dar conta. Então arruma alguém pra treinar com você. Faz compromisso, marca a hora. Né? Que daí a gente não vai deixar de cumprir. Não vai deixar de cumprir. Então, mulherada. Faça arruma alguém pra fazer isso. Faça. E a torcida, Cassi? Eu falo que, mesmo quem não vai correr, que nunca correu, né? Vamos convidar o pessoal pra correr, pra ir assistir a Maratona de Campo Grande. Gente, fazer torcida na rua, tá ali, que isso ajuda muito pra quem tá correndo. Você sabe que eu já vi isso. Eu falo que aquilo que a gente já viu, acabou. Um dia vai acontecer. Não sei quanto tempo vai durar, mas eu já vi, eu consigo visualizar, assim, a cidade de Campo Grande torcendo pela prova. E eu brinco muito assim e quero fazer um convite. Entra no site maratonadecampogrande.com.br e pega o percurso, tem lá. Por quê? Porque muitas vezes o percurso está passando na sua porta. É mesmo. Pega o seu tereré, o seu mate, que vai estar friozinho, vai lá torcer. Vocês não têm noção do que isso impacta para quem tá na pista. Nossa, é muito forte. Né? Você tá ali, às vezes, a pessoa tá prestes a desistir, ela escuta, não, vai lá, né? Continua, boa sorte, bom dia, né? Então tá todo mundo pelo nome, né? Pelo nome, e o nosso número de peito tem nome. Tem nome. Que até é uma coisa muito... A gente trouxe um modelo de prova que a gente já foi muito criticado, hoje menos, mas a gente ainda recebe crítica, que é o quê? Tem prazos para alterar, tem prazos para mudar. Por quê? Porque a gente tem um número de peito nominal. Então a pessoa vai pegar o número de peito dela, tá com o nome dela, né? As medalhas, elas têm uma diferença por km. Então não é só assim, troca lá, pega a medalha aqui e vai. A gente correu a prova fora e assim, eu gostei muito da prova de Mendonça, mas eu achei que a medalha deixou a desejar. Nossa! Principalmente pra quem fez uma maratona. Você chegou a ver a medalha? E eu brigo nisso aí. Eu falei pro meu fornecedor de medalha, eu falei, você já fez uma maratona? Ele falou, não. Eu falei, tá por isso. Aumenta essa medalha, pô. Eu quero uma medalha maior. Você não sabe o que é fazer um ciclo de maratona, meu velho. Eu quero uma medalha mais pesada, eu quero uma medalha bonita. Porque a medalha marca. Nossa! Ela tem que ser uma medalha bonita, né? Então, a gente tem esses detalhes que a gente só consegue fazer isso com uma logística mais apertada. Então, desculpe aí se vocês não conseguiram mudar, se não fizeram a inscrição. E como que isso marca, né? Porque é uma marca, né? Marca. Tanto da prova, às vezes a prova tá impecável, mas, cara, você errou na medalha ali, no final, onde você não podia errar. Aí pega. Aí pega, né? Teve a corrida da live agora, no final de semana, e a Betina pegou o 5º lugar por categoria, e a Lulu pegou o 2º lugar por categoria, né? E ela foi... E aí, no dia, não teve a premiação da categoria e tinha que buscar depois, né? Ela voltou assim... Outra medalha? Mas eu quero um troféu. Maratona de Campo Grande, troféu, hein, gente? Faixa etária e... Eu quero um troféu, entendeu? E sabe por quê? Por isso que eu falo assim, quem vai correr a Bonita 21K e a Maratona de Campo Grande podem esperar? A equipe corre, né? Eu corro e a equipe corre. A gente já fez uma vez medalha. E aí, um dia eu fui numa prova e ganhei uma medalha de categoria. Eu falei, eu não quero uma medalha, eu quero um troféu. Aí eu falei, é isso. É claro que custa muito mais caro, entendeu? Só que faz a diferença. Que é o que você falou no início. Uma corrida, ela não dá lucro, né? Se você ganhar um troféu, então, você deu prejuízo pra quem faz o bastidor sabe. Exato. É muito bizarro. Muda o jogo, né? Acho que, olha, eu não fazia ideia. Eu
falo que hoje eu valorizo todas as provas. Todas. Já valorizava, assim, mas valorizo muito mais. Porque só quem fez sabe o que é um kit, o que é uma medalha, o que é um troféu. E a diferença também, algo que a Cassilene falou, que faz muito sentido. Ela corre, toda a equipe corre. Isso faz diferença. Então, olha como é importante, trazendo para a parte de posicionamento, a pessoa se envolver, né? E não simplesmente delargar, que eu falo, contratar alguém para fazer por ela. Olha a diferença que faz no posicionamento e isso a gente vê muito claro na Cassilene, que é muito ação. Eu vejo ela uma palavra que marca muito, né? E já falando em palavra que marca, né? A gente tem aqui, né, a nossa máxima, que é o que te marca enquanto marca. Então, as marcas da Cassilene a gente já conhece. Ela é constante, ela é viva, ela é inteligente, ela é vibrante. E eu sou uma pessoa que observo muito. E no dia do evento do que te marca, né, todas pegaram ali o seu dossiê e se emocionaram, né? Mas a Cassilene, ela ia, ela voltava, ela ia, ela voltava, ela ia de novo. E ela pensava sobre isso, né? Então, assim, as suas marcas a gente já conhece. Uma marca pra mim que ficou muito forte também, sua, foi ser estudiosa. Constantemente você querer melhorar em tudo, né? Eu ali stalkeando essa semana toda em relação às suas lives, que me chamou muito a atenção. Em todas elas, no final ou no meio, ou em alguma passagem que te tocava mais forte, você trazia esse lado da empreendedora e da líder. Mas também, em vários momentos, você dizia assim, e isso eu tenho tentado melhorar. E isso aqui eu tô melhorando. E eu tenho pensado em como que eu posso melhorar nisso. E isso é muito forte, porque quando a gente acha que a gente não pode melhorar em mais nada, a gente é um ser humano falido, né? Então, melhorar, ela é uma constante. Mas hoje o que a gente quer te perguntar é o que te marca um novo ciclo, o que te marca em algo. Então, por exemplo, o que me marca no meu trabalho é ver uma mulher sair de um ponto A e chegar num ponto Z, porque isso realmente é o que me marca na vida. Isso me marca profundamente, né? São pequenas cicatrizes que vão ficando ali em você, que vão falar por você na sua história lá na frente. Então, o que marca a Cassilene? Eu tô muito marcada, assim, né? E eu quero levar isso pro resto da vida, que é essa questão do aprendizado. Porque vocês estão falando isso e parece que é fácil, né? A Cássia não tem vergonha, ela vai lá e fala que ela tá aprendendo e tal. Quanto tempo eu demorei para começar a falar? E eu lembro muitas vezes do início que meu marido falava assim para mim, você não tá falando o que você faz lá na live? Eu falei, aí aquilo ficava puta da cara, falava... E aí eu comecei a melhorar. Hoje até ele fala, eu falo, sim, eu não tô mesmo, porque eu tô na tentativa, eu tô no exercício, não é nem na tentativa, no exercício de fazer. A fala, ela faz parte do nosso raciocínio, né? Falar faz parte da construção mental. Então, quando você fala e se expõe, não quer dizer que você é perfeita, mas quer dizer que você tá na jornada. E eu acho que o que marca, assim, se eu puder resumir numa palavra, é a jornada. Não dá pra sair dela. Eu gosto muito de projetos. Você sai de um e entra no outro. Mas quando você sai e senta no banco, acabou. Né? Então, você tem que sair de um e entrar no outro. Embarca no próximo. Né? A jornada, o exercício de fazer, é o que mantém a gente evoluindo. É isso aí. Ai, Cassilene, a gente quer agradecer, dizer que foi, assim, uma honra ter você como a primeira convidada do nosso podcast, que vai ao ar agora, do Que Te Marca. E dizer que esse episódio, ele deixou muito claro que não basta você ser, você precisa aparecer, porque você já é. Então, isso ficou muito claro, muito forte pra mim, né? Então, não basta passar, tem que marcar. Não basta parecer, tem que ser. E você é. Então, pra gente, ficou muito forte ter você aqui como primeira convidada. E a gente quer também falar para as mulheres que estão nos assistindo, que se esse episódio marcou em algum momento, que você compartilhe com outras pessoas. Porque esse é o primeiro passo também que a gente está dando dentro desse projeto. Exato. E dizer que falta uma semana, ela me lembrou hoje que falta uma semana para a Maratona de Campo Grande. Eu vou correr 21, mais uma vez lá. Tô super feliz. Eu vou correr 5. A Tati vai correr 5.
Então, a Mas tá Casilene já bom, falou tá bom. também é uma maratona. É uma maratona. É. A das mais difíceis. E a gente convida todo mundo pra ir lá assistir, torcer. Sim. É um grande evento da nossa cidade, né? E eu acho que isso tem que ser levado em consideração, né? E desde já agradecendo como uma cidadã campograndense, porque eu falo, a gente reclama que muitas coisas não tem. Ah, não tem isso aqui, não tem isso aqui. Mas o que você tem feito para que tenha isso aqui? Né? Eu acho que reclamar é fácil. Agora, quando você vê o trabalho que dá e tudo isso, então a gente precisa honrar, a gente precisa ir lá assistir. Quem não vai fazer a maratona, o 21 ou 10, vão assistir. Vale muito a pena, é muito divertido. Eu já vou no treino, tem um treino antes, não tem? Sábado, Sábado? Ai, 6 horas da manhã. É, eu vou nesse Lá treino. no Parque das Nações tem um treininho de 5K pra soltar a perna. Isso. Ai, Então, gente, mas a minha estaremos prova lá. é de 5K pra ir, Mas faz dois. vai. Então Dá vamos pra ir. Vamos levar a família, vamos levar toda a Caminha, família, faz o treino, amigos. exatamente. Isso daí. Exatamente. Então, mais uma vez, a gente quer te agradecer pelo seu tempo, que tá super corrido, imagina. Tá corrido. E, né, muito Eu posso obrigada. desejar sorte para vocês aqui. Queria agradecer de participar dessa primeira edição. Eu sei que vocês devem ter trabalhado e pensado e construído, né? Vocês estão de parabéns e quero desejar muito boa sorte assim nessa jornada, que eu sei que ela só tá começando, né? Vocês estão pilotando, né? Pilotando, que eu falo assim, já tem muita coisa construída para trás, mas estão entregando e a gente tem que ser forte e corajoso, né? Essa que é a mensagem que a gente tem que levar. E com isso vem. Verdade. A gente vai construindo, vai trilhando e o caminho vai abrindo. Obrigada pelo convite. É isso.